Eu quero celebrar com você. Bom dia. Bom dia, senhores e senhoritas. E não o ano inteiro que você descubra que dia é bom. É desespero, desejo que você tenha a quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda há pra recomeçar. Vamos lá, então, apresentar nossa tela. O documento que eu enviei para vocês, ao final da aula, tinha três questõezinhas para a gente trabalhar com relação ao nosso assunto da aula passada, que foi o início da nossa geometria analítica, onde nós vimos plano cartesiano, da localização dos nossos elementos, distância entre dois pontos, nada mais é do que teorema de Pitágoras, e ponto médio de um segmento, que é dado pela média aritmética das coordenadas de suas extremidades, x e y. Beleza? E aqui está, então, uma primeira questãozinha, o FMG, onde a questão diz o seguinte: nesta figura está representado um quadrado de vértices A, B, C e D. Sabe-se que as coordenadas cartesianas dos pontos A e B são 0, 0 na origem e B, 3 e 4. 3 abscissa x, 4 ordenada y. Então é correto afirmar que o resultado da soma das coordenadas do nosso vértice D é... Então o que ele está querendo, na verdade, é a soma de Azinho com Bzinho. É isso que ele quer de nós. A soma das coordenadas do nosso vértice D. Beleza? Aí está. Muito bem. Muito bem. Very good. Alguém quer sugerir por onde deveríamos começar? Há sugestões? Não há? Aqui vale 3. Aqui vale 4. Aqui vale Azinho. Aqui vale Bzinho. Very good, very good. E alguns que erram feio e bastante.
você consiga ser tolerante. Para começar, meus queridos, vocês querem um tempinho para execução? Cadê vocês? Cadê vocês? Ok, Natália? Tempinho? Beleza, então, valendo. Então, vou puxar mais uma musiquinha. Mais uma musiquinha. Distância entre 2 pontos é o que a gente vai utilizar, hein? Vamos lá, então. Vamos lá. Eu comecei com frejar, amor para recomeçar. Agora eu vou de Cazuza. Cazuza. Vamos de famosa de Cazuza. Muita propaganda. Agora vai. Se estiver muito alto, me dá um toquezinho aí, hein? Tá muito alto? Fala para mim. Baixa um pouquinho. Te trago mil rosas no bagagem. Minhas mancadas exageradas, olhadas dos pés assim. Professor, Diga-me, Antônio Pimenta. por que tem 2 respostas iguais? A e a B. Ah, é verdade. Acho que um é mais 2, outro deve ser menos 2, imagino eu. Alguma coisa deu de errado aí. Já são 4 só, né? 2 iguais se tornariam 3. Não sei, Antônio, algum bug. Achou alguma? Calma aí, eu Ainda tá, achei, mas ainda vou tá em ver se... processo. Ah, você já achou Não, uma resposta? Opa! mas eu vou ver se tem as alternativas aqui. Show. Você ama tudo. Ah, professor, menos 2, menos 1, menos meio e menos 3 sobre 2. Por isso que a minha tinha dado no... Menos 2. As alternativas, né? Aham, menos Na 1, internet. Menos 1. menos meio, Menos meio. menos 3 sobre 2. Sobre 2. Perfeito, peraí. Menos 3 sobre 2. Você encontrou qual? Eu tinha encontrado menos 1. Procede? Uhum. Eu aqui visualizando, eu encontrei 2 possíveis caminhos. 2. Eu também, mas Você só tem fez uma por qual resposta. deles? Não. Acho que 2 caminhos completamente diferentes de resolução Ah, para tá. encontrar a mesma Tem. resposta.
Tem um que eu nem precisei fazer conta, Qual? que eu só olhei, olhar por triângulo e a distância dos pontos. Só olhando o triângulo? Como assim, só olhando o triângulo? Porque pelo menos o que eu vi é que iria ficar o mesmo triângulo, 3, 4, 5, de um lado e de outro lado, mas não garantia, eu fiz por conta. Aí deu -1. E por conta, que conta foi essa? Que caminho de conta que você usou? Fiz primeiro a distância do ponto A até o ponto B para achar o lado. Achei o lado. Que você nem precisou fazer conta aqui, Que nem né? precisava fazer. Não fiz conta, não. Beleza. E depois fiz a distância do A até o D. Uhum. Aí depois eu fiquei foi. Entendi. O caminho é esse mesmo, Ayrton. Aliás, um dos caminhos. Inclusive, nessa sua explicação aí, você já me mostrou um terceiro caminho, que eu nem tinha cogitado trabalhar com ele. Primeiro, você falou que começou com AB. Ótimo, porque eu tenho aqui, ó, coordenada, essa coordenadazinha aqui, X, esse cara aqui vale 3. Eu tenho essa coordenada Y aqui do ponto B, que faz com que essa medida tenha valor 4. Então, quer dizer que temos o triângulo pitagórico, onde a hipotenusa vale 5, o lado do quadrado. Isso quer dizer que esse cara aqui também vale 5. Anthony, nessa conversa nossa aqui, você me mostrou este caminho aqui, ó. Se esse cara é um quadrado, temos aqui um ângulo de 90 graus. E temos aqui um cara que eu vou chamar de alfa. E aqui um outro cara que eu vou chamar de beta. O que você me diz sobre alfa e beta? Vocês, na verdade. O que vocês me dizem sobre alfa e beta? Que eles são... Eles juntos formam 90, soma 90. Como é que chama isso mesmo? Ângulos que somados dão 90? Complementares. Então, eu lhes pergunto, o que eu posso afirmar sobre esse ângulozinho aqui em cima? E é beta. Tem que ser beta, porque se alfa e beta tem que somar 90, aqui também tem que somar 90. Se um deles é alfa, o outro é beta. Isso quer dizer que o mesmo vale para cá, porque as coordenadas cartesianas são ortogonais, formam 90 graus, obrigatoriamente. Então, o que você pode dizer sobre esses dois triângulos aqui? Eles são congruentes. Não sei se eles são congruentes, Anthony, para começar. Semelhantes? Eles são semelhantes, isso aí. Sim, semelhantes. Mas, aí sim, Anthony, eles são congruentes mesmo. E quando a gente fala, eles são semelhantes porque os ângulos são todos iguais. Mas para daí a serem congruentes, por quê? Para serem semelhantes, ele tem que ter os 3 ângulos iguais. Seria o caso A, 3 ângulos iguais. Agora, para serem congruentes, você teria que encaixar em um de 3 possíveis casos. Ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ou lado, lado, lado. Isso aqui é o que eu preciso para ser congruente. Você consegue encaixar esses dois triângulos em algum dos casos de congruência? Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Que você tem a sequência alfa, lado 5, ângulo beta. No outro triângulo, alfa, lado 5, ângulo beta. Ângulo, lado, ângulo. Então, realmente, eles são mais do que semelhantes. Eles são congruentes.
E se eles são congruentes, eles têm todos os seus elementos iguais, ângulos e lados. Lado oposto a beta aqui vale 3, lado oposto a beta no outro triângulo também é 3. E observe que é 3 positivo. Lado oposto ao alfa vale 4, lado oposto ao alfa também vale 4, só que é uma medida na parte negativa. Então, é porque o nosso Azinho tem coordenada menos 4 e o nosso Bzinho tem coordenada de tamanho mais 3, totalizando menos 1. Beleza? Anthony, quando você estava falando, essa solução me veio de última hora, que talvez eu achei a mais simples de todas. Ok? E foi bom para relembrar a congruência. Outra que eu já tinha imaginado antes seria o seguinte: embora eu não soubesse quem é esse ângulo alfa, por exemplo, eu posso dizer que o seno desse ângulo alfa é 4 sobre 5, correto? Vocês concordam comigo que seno de alfa, através desse triângulo que a gente conhecia, é 4 sobre 5? Uhum. Então, este ângulo que também é alfa, tem o seno valendo 4 sobre 5 também. Cateto oposto sobre hipotenusa. Ok? A hipotenusa era 5, então o cateto oposto é o mesmo também. Então, eu encontraria esses dois lados utilizando a parte trigonométrica de seno e cosseno. Beleza? É outra saída. E a outra, que é a mais trabalhosa, é trabalhar com distância entre dois pontos mesmo. Só que eu teria que montar duas equações. Eu ia montar uma distância aqui com esse triângulo e teria que montar um outro aqui também, ó, usando a diagonal do nosso quadrado. Aí acho que já é desnecessário demais. Beleza? Mas é um contexto da geometria analítica, onde, na verdade, trabalha só com a ideia de coordenadas cartesianas, onde a parte negativa, onde a parte positiva, mas onde a gente trabalhava ou com semelhança ou com trigonometria, já que a gente sempre vai manipular triângulos e retângulos aí no plano cartesiano. Beleza? Então, primeira para a gente iniciar, alternativa B. Beleza, ó, congruência, então, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, 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 lado. Ângulo, 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 isso aqui é semelhança, três ângulos iguais. Semelhança e não congruência. Seguinte, não sei nem o que quer dizer essa sigla, IBMEC-RJ. Mas não me interessa muito. Mas aí estão. Trabalhando com ponto médio de um segmento. Não sei se isso é bom ou ruim, mas chegou uma pizza aqui pra mim. É essa hora da manhã. Pizza é bom a qualquer hora. Né? Música. Frejá. Cazuza. Agora eu vou tocar esses caras aqui, ó. Eu me amarro nessa música aqui, ó. É muita propaganda no meu YouTube. Como eu me amarro nessa música. Índios, Legião Urbana.
pano de chão. Eu quis o perigo até sangrei sozinho pela... Acreditar que o mundo é perfeito. Homens dela tribo, os castelos cintos. E assim pude trazer você de volta pra mim. Aí está uma representação grosseira, rústica aí da nossa situação. Respostas? Já temos ou não? Vamos resgatar uma propriedadezinha lá da geometria plana, hein? Pause. Vamos lá. Meus amigos, alguém chegou a alguma resposta? Não? O silêncio diz não? Cheguei na C. C? Vamos lá. Gente, seguinte, eu sempre insisto nessa tecla. Geometria analítica, como mexe com coordenadas, a gente... Opa, cadê meu pincel? Não, tá aqui. A gente efetuar a representação é sempre muito importante, que às vezes a gente enxerga algo que se não tivesse desenhado não enxergaria. Primeiro, quando ele me dá esses 3 pontos, eu jogo no plano cartesiano, a primeira coisa que eu consigo observar é que esse triângulo é um triângulo retângulo. Ok? Já que os pontos A e C, eles estão no mesmo nível, ok? E aí formaria uma reta horizontal. E o B e o C também são no mesmo nível, formando uma reta vertical. Ótimo. Triângulo retângulo. E quando ele disse que M é um ponto médio do lado AB, então, como é que se chama o segmento CM? Diga para mim, geometria plana. Como é que se
a nomenclatura do segmento CM. Que tipo de segmento ele é? A altura do triângulo? Não estou entendendo. Não. CM não é altura. Porque se ele é um ponto médio, ele É a de bissetriz? bissetriz não também. Se ele é um ponto médio, é porque ele está dividindo o lado ao meio. E qual é o segmento no triângulo que sai de um vértice e divide o lado oposto ao meio? Mediana. Mediana. Então, esse cara é uma mediana. Beleza. Então, propriedade lá da geometria plana. Bom, a função da mediana é sair de um vértice e dividir o lado oposto ao meio. Mas nós vimos, quando a gente falou sobre o capítulo de ângulos na circunferência, que todas as vezes que a nossa mediana partir de um ângulo de 90 graus, e somente se partir de um ângulo de 90, essa mediana terá o mesmo tamanho dos dois segmentos que ela divide. A mediana, ela automaticamente já tem que dividir o lado oposto em dois pedacinhos iguais. Mas a propriedade dizia que, se essa mediana partir de um ângulo de 90 graus, então essa mediana terá o mesmo tamanho dos dois pedacinhos que ela tem que dividir. Ok? Foi essa propriedade que nós vimos. Só para você recordar dessa propriedade. E é muito bom a geometria plana, como ela mexe com cálculos e com a parte geométrica de figuras, a gente vai estar resgatando algumas propriedades quase sempre. Relembre comigo, por favor, o seguinte. No capítulo de ângulos na circunferência, em um determinado momento eu falei com vocês o seguinte. Se eu traçar o diâmetro de uma circunferência, eu fiz a seguinte pergunta para vocês. Qual é a função de um diâmetro? Relembra para mim. É simples, tá? Não vem com teorias geométricas, não. A resposta é simples e direta. Qual é a função de um diâmetro? Alguém me ajuda? Não é definição, hein? Qual é a função do diâmetro? O que um diâmetro faz com a circunferência? Dividir em duas? Melhora a sua resposta, Natália? Dividir em semicírculos. Exatamente. Dividir em duas iguais, né? Duas partes iguais. Vai dividir, na verdade, ao meio. Se vai dividir ao meio, então minha pergunta é, essa metadinha aqui, em termos de ângulo, tem 180 graus. Aí nós vimos no capítulo de ângulos na circunferência que, se por acaso eu pego o meu diâmetro, e a partir do diâmetro eu construo um triângulo qualquer, não importa onde é que esse triângulo vai estar. Eu construo um triângulo qualquer, surge aqui em cima para a gente um ângulo denominado ângulo inscrito. Por que ele é inscrito? Porque ele tem o vértice sobre a linha da circunferência. E vocês, puxando da gavetinha da memória aí, conseguem lembrar qual é a relação entre o ângulo inscrito e o arco que ele forma? Qual é a relação entre o ângulo inscrito e o arco que ele enxerga na frente dele? Metade? Metade. Isso quer dizer que esse ângulo inscrito aqui, então, Natália, tem que valer quanto? 90. Ótimo. Então, uma das propriedades que nós vimos é todo triângulo que possui um de seus lados igual ao diâmetro, não importa onde você construa, ele sempre será triângulo retângulo. Foi uma das propriedades. Inclusive, foi o primeiro capítulo depois da pandemia. Foi o nosso primeiro capítulo. Ainda trabalhávamos com PowerPoint ainda. Aí,
Veio a segunda propriedade, que foi o seguinte: beleza, a partir disso, se eu traçar a mediana, já que a mediana tem que dividir o lado oposto ao meio, então ela vai ter que cair no centro da circunferência. E nós observamos que este pedacinho era R, este outro pedacinho também é o raio R, e essa mediana também era o raio R. Aí foi onde nós mostramos que toda mediana não precisa ter circunferência. Circunferência só me permite enxergar isso com facilidade. Que sempre que nós tivermos um triângulo retângulo, a mediana que partir do ângulo de 90 vai ter o mesmo tamanho dos dois pedacinhos que ela divide. É o que aconteceu aqui. É o conceito que eu precisava. Porque no mais, observe, eu tenho aqui de 2 até 10, eu tenho esse cateto valendo 8. Na vertical, de 3 até 9, esse cateto mede 6. Por Pitágoras, a nossa hipotenusa mede quanto? Pitágoras? 10. 10. E sendo 10, e sendo uma mediana, divide em dois pedacinhos 5 e 5. E através dessa propriedade, a minha mediana, já que ela está partindo de um ângulo de 90, ela tem que ter o mesmo tamanho dos dois pedacinhos que ela divide, a alternativa C. Muito bem. Ok? Então, a geometria analítica, ela pode conversar muito intimamente com a nossa geometria plana em diversas situações, onde, na verdade, as coordenadas elas só vão permitir com que a gente calcule as distâncias de uma maneira diferente. Às vezes nem vai ser necessário calcular, como aconteceu aqui, ó, triângulo pitagórico. Na anterior, também apareceu o triângulo pitagórico. Então, a maioria das vezes o triângulo pitagórico vai ser sempre muito explorado na geometria analítica, tá? Mas, mais uma vez, resgatamos outro conceito da geometria plana. Na questão anterior, congruência de triângulos, ou até poderia ser razões trigonométricas no triângulo retângulo. Aqui já mexemos com medianas com origem em ângulos de 90 e ângulos na circunferência. Beleza? Próxima, FGV. FGV. Muito bem. Foram dados 3 vértices, sendo que um deles desconhecido, e diz o texto que esse triângulo ele é retângulo em A. No vértice A é onde está o nosso ângulo reto. E pergunta-se qual é o valor dessa coordenada M. Eu, inclusive, estou achando também muito grande isso daí, hein? Deixa eu dar uma pesquisada aqui no Google. No plano cartesiano, o triângulo de vértices. Vamos lá. No plano cartesiano, o triângulo. Deixa eu ver quais são aqui os 1 e menos 2, M e 4. Vamos ver as alternativas. Alternativas. Acho que é isso mesmo, tá? Acho que é grande assim mesmo. É isso mesmo. É grande, grande, grande. E quando o sol chegar... Enquanto vocês vão rabiscando aí, eu também vou me preparando aqui, vou desenhando as coisas. A gente... Opa, estou cantando sertanejo aqui. E o rockzinho tá ficando de lado. Eu vou agora colocar um capital inicial. Quero botar
muito clichê. Essa aqui é boa. Essa é ótima. Mas acústico, eu quero acústico. Isso aí, garoto. X valendo 1, Y valendo menos 2. Sou um passageiro, rodo sem parar, rodo pelos escuros, estrelas, 3, 4, 5, 6. Y igual a 1, 2, 3, 4. Entre no meu carro, nós vamos rodar. Seremos passageiros à noite. Viveremos a cidade da luz. Viveremos o vazio do céu. Sobre os carros dos rumos aqui. Essa noite. Já tá grande mesmo. Meus amigos, só um detalhezinho, tá? Eu conheci o A e o C, não conheci o B. Mas quando ele disse que é retângulo em A, meu triângulo podia ser construído para cima ou para baixo, ok? Só que se ele fosse construído para baixo, o nosso vértice, aí ó, não quer dizer que ele está aqui não, tá? Mas eu sei que se ele fosse construído para baixo, o meu vértice B teria uma coordenada x negativa, coisa que não tem nas alternativas. A coordenada x é o que a gente quer. Então, automaticamente, o nosso triângulo tem que ser construído para cima. Não coube ele para mim, mas suponha que ele estivesse aqui. Porque ele tem que ter coordenada y igual a 4. Então, ele vai ter que se encontrar aqui com a reta 4. Mas vou deixar ali. Beleza? Então, esse é um triângulo que nós temos. C, 0, 6. A, 1 e menos 2. E o nosso ponto B, coordenadas M e 4. Maravilha. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Deixa eu refazer essa figura aqui, só para ficar um pouco mais, embora não vá aparecer um triângulo retângulo, é só para ficar mais bem representado, tá? Lá, lá. Aqui está o ponto B, de coordenadas M e 4. Beleza, meus queridos amigos. Alguém tem resposta? Sou passageiro. Alguém tem resposta? Eu vou fazer o seguinte, ó, a figura não está aparecendo, mas é um triângulo retângulo, onde BC é a nossa hipotenusa, AB é um dos catetos
e AC é o outro cateto. Nós vamos calcular distâncias entre esses pontos e após que descobrirmos essas distâncias, trabalharemos com Pitágoras. É um dos caminhos possíveis. Beleza? Então, vamos comigo. A minha hipotenusa é esse cara aqui, ó, BC, a minha hipotenusa. Já vimos que toda distância entre dois pontos pode ser obtida através de Pitágoras, desde que você construa um triângulo retângulo. Deixa eu aumentar aqui, só para ficar mais visível. Ó, vou construir esse triângulo retângulo aqui para me auxiliar na determinação dessa medida de B até C. Observe que esse cateto vertical vai de 4 a 6, ele tem tamanho 2. Esse cateto horizontal vai de 0 até um valor m qualquer, ele tem tamanho m. Ou seja, fazendo Pitágoras, eu tenho que a hipotenusa BC ao quadrado vai ser igual a cateto 2 ao quadrado mais o outro cateto m ao quadrado, onde vai ser 4 mais m ao quadrado. Eu não vou tirar essa raiz quadrada aqui não. Por quê? Porque no final, como eu vou fazer Pitágoras no triângulo grandão, eu vou precisar novamente de BC ao quadrado é igual a AB ao quadrado mais AC ao quadrado. Vou deixar assim. Agora eu vou para o cateto AC. Quero achar quem é o meu cateto AC. Vou fazer Pitágoras com ele agora. Então, vou fazer Pitágoras neste triângulo aqui, ó. Deixa eu tornar ele mais grosseiro também. Vou fazer Pitágoras neste triângulo aqui, onde eu quero descobrir quem é AC. Neste triângulo, nós temos cateto horizontal medindo 1, cateto vertical medindo 8, que vai de menos 2 até 6, e a hipotenusa é AC. Então, vai ficar AC ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 8 ao quadrado, o que vai dar 65. E, por fim, agora eu quero descobrir quem é AB. AB, distância entre dois pontos. Eu vou fazer a distância agora, construindo este triangulinho aqui, ó. Toda a distância entre dois pontos é Pitágoras. Se você não quiser decorar a fórmula, faça Pitágoras. Onde nós vamos fazer da seguinte maneira. Hipotenusa AB ao quadrado é igual a... Esse cateto vertical vai de menos 2 até 4. Ele tem tamanho 6. Este cateto horizontal vai de 1 até m. Então, o valor dele é m menos 1. Posição final menos posição inicial. Isso aqui. O que vai dar 36 mais produto notável. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ótimo. Depois eu ajeito. Fiz as 3 distâncias e agora, como se trata de um triângulo retângulo, aplicando Pitágoras, nós temos que a hipotenusa BC ao quadrado é igual a cateto AC ao quadrado mais o outro cateto AB ao quadrado. Como nós encontramos todas essas distâncias, basta substituir. BC ao quadrado, AC ao quadrado e AB ao quadrado. 36. Aliás, deixa eu só ajustar então. Vai ficar, na verdade, 37 mais m ao quadrado menos 2m. Onde cancelaremos m ao quadrado, graças a Deus. O 2m eu já trago positivo para o primeiro membro. E ficaremos com 65 mais 37 dá 102. 102? É, acho que é 102. Menos 4, 98. E 98 dividido por 2
vai dar 49. Esse é o nosso Mzinho, alternativa C. Beleza? Questãozinha de distância entre dois pontos, onde a gente trabalha sempre com o teorema de Pitágoras. E se a figura formada também for um triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras permanece aí. Meus queridos, entendida a questão? Fala para mim aí, por favor. Dá trabalho, mas, ok. É porque ficou muito grande. Falei para você, às vezes, quando a gente faz uma figura razoavelmente bem feita, joia, razoavelmente, a gente faz a figura, posiciona as coisas ali, como a figura que a gente vai, é a gente que está construindo e está tentando seguir um padrão ali de medida, ok? Então, a figura vai estar em escala, ok? Pode não estar exato, mas vai estar em escala. Então, você pode confiar na sua figura. O problema é quando ele te dá uma figura onde a gente não sabe se está feito na escala. Então, é difícil confiar nela. Então, quando a gente faz a representação, assim, caprichando, a própria representação permite com que a gente suponha qual seja a alternativa correta. Aqui ficou ruim porque ficou um valor muito distante. Não dava para a gente representar isso desse jeito. Beleza? Mas a figura auxilia pra caramba nas nossas questões de analítica. Beleza? Galera, é isso. Na nossa próxima aula, terça-feira que vem, nós vamos prosseguir. Essa foi a questão do Enem, Antônio? Você botou aqui questão do Enem? Não, aquela propriedade que você tinha falado na outra da mediana. Ah, tá. Já foi questão de Enem algumas vezes. Não vou dizer várias, porque eu estaria exagerando. Algumas vezes já foi questão do Enem, sim. É uma excelente propriedade. Aliás, tudo que envolve triângulo, retângulo, é sempre muito explorado no IFES, no Enem, qualquer outra provinha de vestibular. Beleza? Semana que vem, nós vamos ver áreas de triângulos estendendo para áreas de polígonos e razão de divisão de um segmento. Áreas, assunto de terça-feira que vem dentro da geometria analítica. Joia? Fiquem com Deus. Bom fim de semana a vocês todos. Terça nós nos vemos novamente. Grande abraço. Tchau, tchau.